Você sente que orou e Deus não respondeu, que buscou e o céu permaneceu em silêncio, que agiu com fé e mesmo assim nada aconteceu? Talvez você esteja dentro de um dos maiores mistérios da fé cristã, o silêncio de Deus. Mas escute com atenção. O silêncio de Deus não é ausência, é construção, é plano secreto, é amor disfarçado de espera. Deus nunca se atrasa, Ele nunca esquece, Ele nunca falha. O que Ele faz no tempo certo. E o tempo certo, quase sempre, começa com o silêncio. O silêncio de Deus expõe algo que muitos não querem encarar: o quanto ainda dependemos de controle. Queremos um Deus que fale quando pedimos, que responda quando oramos, que haja no momento em que decidimos que já passou da hora. Mas Deus não é servo do nosso relógio, Ele não é prisioneiro da nossa ansiedade. Ele é Senhor do tempo e trabalha fora do nosso cronograma. Ele é como um oleiro, que molda sem barulho, que gira o barro sem aviso, que aquece no fogo, sem uma palavra. E é nesse silêncio que Ele transforma barro comum em vaso de honra. Vamos caminhar juntos pela Escritura. Você vai descobrir que quase todos os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram o silêncio. Não porque estavam abandonados, mas porque estavam sendo preparados. Abraão ouviu uma promessa: te farei pai de uma grande nação. Mas a realidade gritava o contrário: um corpo envelhecido, uma esposa estéril, uma espera de 25 anos. E Deus falava, e depois se calava por longos períodos, e mesmo assim, Abraão creu, e por isso foi chamado amigo de Deus. Você consegue continuar crendo quando Deus silencia? Já perdeu tudo: família, saúde, dinheiro, apoio. E quando buscou respostas do céu, o que ouviu? Nada. O silêncio de Deus ecoava mais alto que a dor. Mas quando Deus falou, Ele não trouxe explicações, trouxe uma revelação. Porque Deus não responde com teorias, Ele responde com presença. E Jó terminou dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. José sonhou alto. Viu seu futuro em visões proféticas, mas logo foi jogado num poço. Depois vendido. Depois esquecido numa prisão egípcia. Deus estava em silêncio, mas também estava agindo, usando o silêncio como ponte entre o sonho e o palácio. Você conseguiria manter a fé dentro de uma prisão injusta? Moisés tentou libertar o povo pela força, mas foi rejeitado e fugiu para o deserto, 40 anos pastoreando ovelhas. E Deus, calado, mas foi lá, depois de décadas de silêncio, que a sarça queimou. E Deus falou: será que você está no meio do seu próprio deserto silencioso? E se a sarça estiver prestes a arder diante de você? Davi não era o mais velho, não era o mais forte. Nem sequer foi lembrado quando o profeta Samuel chegou. Enquanto os irmãos desfilavam diante do profeta, Davi estava no campo, com o cheiro das ovelhas, com a poeira nos pés, com uma harpa nas mãos e uma unção escondida no coração. Mas Deus o viu e o chamou e o ungiu diante dos irmãos. Aquele azeite escorreu, mas o trono não veio no dia seguinte. Em vez de coroa, ele voltou para o curral. Em vez de trono, voltou a pastorear. Em vez de glória, silêncio. E por quê? Porque o Deus que unge é o mesmo que esconde. O Deus que chama é o mesmo que forma. O céu não entrega reinado sem caráter, e o caráter é lapidado no campo, não no palácio. Você imagina como foi para Davi saber que foi escolhido, mas ainda viver como invisível? Ele matou o leão e ninguém viu. Matou o urso e ninguém aplaudiu. Cantava para Deus e ninguém ouvia. Mas o céu via tudo. O céu sempre assiste o que o palco não mostra. Foi ali, no silêncio do campo, que Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus, a confiar sem sinais, a lutar no secreto,
a adorar na solidão. E agora eu te pergunto, você já foi ungido por Deus, mas parece esquecido pelos homens? Você já sentiu que carrega algo grande dentro de você, mas o mundo continua te tratando como o último da fila? Então você está no lugar certo. Você está onde Davi esteve, no lugar da formação silenciosa, no esconderijo dos futuros reis. O campo é o lugar onde Deus te treina sem plateia, para te revelar quando ninguém mais tiver dúvida do teu chamado. O silêncio de Davi não era abandono, era estratégia celestial, era cenário de preparação para a vitória contra Golias e depois para governar um reino inteiro. Ana subia ano após ano ao templo. Ela clamava, ela chorava, ela jejuava, mas a resposta não vinha. Enquanto Penina zombava, Deus permanecia em silêncio. Mas em um dia, quando Ana já não gritava para os homens, mas murmurava no íntimo da alma, Deus rompeu o silêncio. E nasceu Samuel, um profeta que mudaria a história de Israel. Você consegue continuar orando quando parece que Deus não ouve? Imagine Deus te dar uma missão. Deus fala com você uma única vez e depois fica em silêncio absoluto por 100 anos, sem confirmação, sem novo comando, sem um anjo, sem um sonho, apenas uma instrução clara: construa uma arca. Então, silêncio. Você martela a madeira todos os dias, você olha para o céu e não vê nenhuma nuvem. Você continua obedecendo, mesmo sem entender o que está construindo. Enquanto isso, as pessoas riem, os vizinhos zombam. A sociedade te chama de lunático, porque até aquele momento a chuva nunca havia caído sobre a terra. Noé estava anunciando algo que ninguém jamais viu, obedecendo uma ordem que ninguém compreendia. Mas Noé continuava. Ele acordava todos os dias e obedecia. Silenciosamente, persistente, inabalável. Ele não fazia por emoção, fazia por fé, porque fé verdadeira não precisa de aplausos, não precisa de evidência. Fé verdadeira ouve uma vez e obedece até o fim. Agora pense, você conseguiria viver 100 anos sob uma única palavra? Você teria força para continuar construindo quando todos ao redor estão vivendo como se nada fosse acontecer? Você suportaria o peso de ser fiel quando tudo ao seu redor parece zombar da sua fidelidade? Noé foi chamado de pregoeiro da justiça, mas ninguém se converteu. Ele pregava e pregava, no silêncio da resposta, mas isso não o impediu. Porque o céu estava em silêncio, sim, mas estava observando, medindo, aguardando o momento exato. E quando o tempo chegou, não houve aviso, não houve segunda chance, não houve explicação. A chuva veio, as portas se fecharam, e só quem creu no silêncio foi salvo pela obediência. Talvez você esteja como Noé, construindo algo que ninguém entende, seguindo um chamado que parece estranho, obedecendo uma direção que te isola. Mas ouça isso, continue, mesmo sem chuva, mesmo sem apoio, mesmo sem barulho, porque o que você está construindo vai salvar gerações, vai proteger tua casa, vai glorificar o nome de Deus. E quando a porta se fechar, você entenderá que todo o silêncio valeu a pena. Deus disse a Ezequiel: farei tua língua colar ao céu da boca, para que não repreendas esse povo. Ele viu visões, foi chamado profeta, mas por um tempo Deus mandou ele calar. Por quê? Porque às vezes o silêncio fala mais que 1000 palavras, e quando a palavra volta, ela volta com autoridade celestial. Deus encarnado, o Salvador do mundo, mas por 30 anos, silêncio. Jesus viveu como carpinteiro, sem holofotes, sem multidões, sem púlpito, mas quando chegou a hora, os céus se abriram e uma voz ecoou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você está preparado para ser escondido até que o céu te revele? Sexta, a cruz, sangue, dor,
silêncio. Domingo, a ressurreição, glória, vida, alegria. Mas e o sábado? O sábado é o dia do silêncio, o dia em que o céu pareceu perder, mas no invisível. Jesus estava vencendo o inferno, tomando as chaves da morte. Se você está vivendo o sábado da sua vida, espere. O domingo está a caminho. Muitos querem ouvir Deus no barulho, mas os mais íntimos aprendem a ouvir no silêncio. O silêncio de Deus não é descaso, não é rejeição, não é esquecimento, é revelação que ainda não chegou ao tempo certo. Agora olhe para a sua vida com sinceridade. Onde está o silêncio? Qual promessa parece esquecida? Qual oração não teve resposta? Você sente que o tempo está passando e Deus está em silêncio? Saiba disso agora. Deus não te abandonou. Ele está escondendo algo precioso. Ele está formando algo eterno e Ele só revela quando estiver pronto. E você também. Há coisas que Deus só fala no escuro. Há segredos que Ele só revela no silêncio. Há chamados que só nascem depois de longas pausas. Porque o céu não é um micro-ondas, é um forno. Deus não é imediatista, Ele é eterno. O que Ele está fazendo na sua vida não pode ser apressado. Você não é obra barata, você é vaso de honra, você é promessa rara, você é chamado para o invisível, para o oculto, para o tempo certo. E o tempo certo sempre passa pelo silêncio. Feche seus olhos, respire fundo. Imagine que é o próprio Deus falando com você agora. Filho, filha, eu não me esqueci de ti. Você não foi abandonado, foi separado. Você não foi rejeitado, foi escondido para o tempo certo. Minha voz não está longe. Ela está na entrelinha do silêncio. Eu estou te lapidando em segredo. Estou colocando peso de glória em tua alma. Eu sei que dói. Eu vi suas lágrimas. Eu ouvi cada clamor, mesmo quando não houve palavras. Espere mais um pouco. Confie mais um passo. Adore mesmo sem sinais. Obedeça mesmo sem confirmações. Porque quando o meu tempo chegar, nada, nem ninguém poderá impedir o que eu preparei para você. Você está esperando algo há anos? Tem orações que parecem esquecidas, promessas que não se cumpriram? Você não está sozinho. Você está entre os escondidos de Deus, entre os que serão revelados na hora exata, entre os que suportaram o silêncio e por isso carregarão a glória. Se essa palavra falou com você, não saia calado. Escreva nos comentários como uma declaração de fé. Mesmo no silêncio, eu confiarei. Não é só uma frase, é um altar de palavras, é um memorial diante do céu. É como se você estivesse colocando essa decisão nas mãos de Deus agora mesmo. E se você conhece alguém que está esperando, chorando, se sentindo esquecido, envie esse vídeo. Você pode ser resposta de Deus na vida de alguém hoje. E por fim, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Mas não por rotina. Faça isso como um ato de fé, como quem diz, eu quero continuar ouvindo o que o céu está dizendo, mesmo no silêncio. Deus não está atrasado. Ele está te cercando com planos que você ainda não vê. Ele está te protegendo de caminhos que você nem sabia que eram armadilhas. Ele está desenhando detalhes que só fazem sentido no fim. Você está no meio do milagre, só que ele ainda está em silêncio. Espere, adore, confie, porque o silêncio de Deus é o prelúdio da manifestação dele.